Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema é fundamental, né? Obediência. Mas, assim, como ela realmente acontece? Como é possível? A gente vai olhar isso com base nos textos bíblicos bem específicos. Temos aqui Ezequiel, Êxodo, Josué e também 2 Coríntios e Filipenses. A ideia é tentar entender essa dinâmica que os textos mostram. Porque, de um lado, tem os mandamentos de Deus bem claros, mas, por outro lado, os próprios textos reconhecem, sabe, que existe uma dificuldade humana real para cumprir isso. E aí entra a ideia de uma ajuda, uma capacitação que viria de Deus. Como é que isso tudo se encaixa? A grande pergunta, que Ezequiel 36, ali pelos versículos 26 a 28, meio que joga na mesa tá, mas na vida real, como é que a obediência funciona? E a resposta que está ali é forte. Uma promessa de Deus. Vou dar um coração novo, um espírito novo. Parece que a chave está por aí. Então vamos investigar isso melhor. Começando pela parte humana da história, né? O que esses textos falam sobre a nossa capacidade de obedecer por conta própria. É curioso olhar o contexto histórico que o material traz, né? Tem aqueles momentos lá em Êxodo, capítulos 19 e 24, o povo de Israel falando com toda a força. Tudo que o Senhor falou, a gente vai fazer. E repetem, faremos e obedeceremos. São declarações, assim, bem enfáticas. Só que aí, essas promessas batem de frente com o que aconteceu depois, né? A história que se desenrola. O material fala de fragilidade, de uma tendência a falhar, uma natureza que dificulta cumprir o prometido. E não é só lá no passado com Israel. Parece um padrão segundo essa leitura, sabe? Na experiência mais ampla do povo de Deus. Exatamente. E essa dificuldade humana não é só algo que a gente vê olhando para trás. Ela está dita ali nos textos mesmo. Por exemplo, Josué 24:19 é bem direto. O povo tinha acabado de prometer de novo que ia servir a Deus. E Josué vira e fala: olha, vocês não têm condições de servir ao Senhor. É uma avaliação, assim, bem crua, né? Da capacidade deles de se manterem fiéis só na base da vontade. Nossa, é forte isso. Vocês não têm condições. Sim. E essa passagem, junto com outras, reforça essa ideia que está nas fontes. Existe uma limitação que é nossa mesmo, não é só falta de vontade num dia ruim. É algo mais de base, que torna a obediência constante um desafio enorme se a gente depender só do nosso esforço. É como se a nossa natureza descrita ali tivesse, sabe, uma inclinação que puxa para o outro lado, contrário ao que Deus pede. Entendi. Então, o cenário é esse. Deus manda obedecer, a gente promete obedecer, mas a própria palavra divina, segundo os textos, diz que a gente não consegue sozinho. Parece um nó, né? Como é que os textos desatam esse nó? É aí que Ezequiel 36 entra com força total, imagino. Exato. É nesse ponto que a história contada em Ezequiel 36, ali nos versículos 26 e 27, vira o jogo. A imagem que ele usa muito poderosa. Um transplante de coração. Deus prometendo tirar o coração de pedra, aquele coração duro que não responde, sabe? Insensível à voz de Deus. E no lugar ele coloca um coração de carne, um coração vivo, que sente, que é receptivo. Um transplante de coração. Uau! Isso é muito mais que um ajuste, né? É trocar a peça central. O que isso quer dizer na prática, segundo essa visão? Pois é. O que fascina aqui é o quão radical é essa imagem. Sugere que a mudança que precisa acontecer não é superficial. Não é só questão de, vou me esforçar mais, ou fazer mais promessas, ou só mudar o comportamento por fora. A descrição aponta para uma transformação lá dentro, bem no fundo, na natureza da pessoa mesmo, onde nascem os desejos, a vontade. Uma transformação interna e fundamental. Isso. E o ponto-chave que Ezequiel 36 deixa assim claríssimo é quem faz essa transformação. Presta atenção no jeito que Deus fala ali, nos versículos 24 a 30. É sempre eu.
Eu tirarei vocês, eu aspergirei água pura, eu purificarei vocês, eu tirarei o coração de pedra, eu darei um coração de carne, eu porei o meu espírito, eu os levarei a agir. Essa repetição do eu divino é para não deixar dúvida. Essa renovação é a obra de Deus, iniciativa dele, poder dele. Essa ênfase na ação de Deus é muito forte mesmo. Mas aí me surge uma dúvida. Se é Deus quem faz essa mudança tão profunda, quem dá o coração novo, quem põe o espírito, e a pessoa? Qual o papel dela nisso? A gente vira só espectador? Ótima pergunta. E não, os textos não pintam a pessoa como alguém passivo, só recebendo. Embora a transformação seja obra de Deus, o material também fala da necessidade de uma resposta nossa. E essa resposta é descrita como rendição, sabe? Entrega. Uma escolha consciente de se voltar para Deus, de depender dele. Tem uma frase na análise que pega bem isso. Temos que fazer a escolha de nos render a ele momento a momento, dia a dia. Não é uma vez só, é contínuo. Rendição. Isso me lembra aquela frase meio paradoxal do apóstolo Paulo, que também está aqui nas fontes, lá em 2 Coríntios 12:10, porque quando estou fraco, então sou forte. Sempre achei essa frase intrigante. Como é que essa ideia de aceitar a própria fraqueza leva a força para obedecer? Parece o contrário do que a gente pensa, né? Parece, né? Contraintuitivo. Mas está bem no centro dessa dinâmica que os textos descrevem. A força que Paulo fala não é a nossa força natural, tipo autoconfiança, sabe? Aquela capacidade de eu me garanto. É uma força que aparece justamente quando a pessoa admite que não consegue sozinha, a tal da fraqueza, e se abre para o poder de Deus agir. É quando a gente larga a autossuficiência que, segundo essa visão, o poder divino entra em cena. Ah, entendi. A fraqueza abre espaço para o poder de Deus. Exato. E Ezequiel 36:27 talvez seja o versículo que amarra isso. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Olha a ordem. Primeiro Deus põe o espírito e depois ele capacita e direciona. Os levarei a agirem. A obediência não vem antes da ação de Deus, ela vem depois, como resultado. O mesmo Deus que dá a ordem é quem dá a capacidade para cumprir. Então não é um Deus manda, agora se vira aí para fazer, mas sim um Deus manda e ele mesmo te ajuda, te capacita para fazer. Isso, perfeito. É uma relação que poderíamos chamar de sinérgica, né? Embora a iniciativa e o poder principal venham de Deus, Filipenses 2:13, outra passagem importante aqui, fala isso de um jeito muito claro. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a boa vontade dele. Repara que não é só o realizar, a ação que a gente vê por fora, é até o querer. O desejo interno, a própria vontade de obedecer, é algo que Deus opera na pessoa, segundo o texto. Até o querer, nossa. Pois é, isso muda tudo na forma como a gente entende a obediência, né? Dentro dessa visão, ela deixa de ser vista como uma conquista do nosso esforço e passa a ser entendida como um presente, um fruto da graça de Deus ligado diretamente à presença e ao poder dele na vida da pessoa. Se a obediência é um presente, um dom, parecido com a própria salvação, como as fontes sugerem, nossas implicações são enormes. Muda o jeito de encarar a luta diária para viver de acordo com esses princípios. Com certeza. A perspectiva que surge é que o foco talvez não deva ser tanto em como eu me esforço mais para obedecer, mas sim em como eu me conecto mais fundo com aquele que me dá a capacidade. Aquela frase da análise resume bem: o que Deus requer do povo, ele o ajuda a fazer. A nossa parte fica sendo mais buscar essa conexão, essa rendição contínua, do que tentar gerar obediência na marra, sabe? Faz sentido. Voltando lá para Ezequiel 36, então, se essa transformação interna acontece, essa parceria entre a rendição humana e a capacitação de Deus funciona, quais são os resultados práticos? Os frutos disso? O texto fala de mais coisas além da obediência em si, né?
versículos 24 a 30. Sim, sim. O texto descreve uma restauração bem mais ampla, que pega várias áreas da vida, fala de Deus trazendo o povo de volta para a terra deles, purificando das impurezas, da idolatria. Promete também provisão material, sabe? Fim da fome, colheita boa e algo bem importante, promete tirar a vergonha entre as nações. Quer dizer, a mudança lá dentro, o coração novo, o espírito morando ali, transborda para uma restauração por fora, social, até econômica, segundo a promessa ali. É uma visão bem completa de restauração, né? E tem uma frase na análise sobre essa conexão que me pegou. O que ele, Deus, está fazendo, você fará. O que isso quer dizer? Que a pessoa vira tipo um robô? Não é bem passividade, não. A leitura que a fonte faz sugere que essa frase indica uma identificação muito profunda, uma conexão tão próxima entre a pessoa e Deus através do Espírito, que as ações, os desejos, o jeito de ser de Deus começam a aparecer através da pessoa. Não que a pessoa perca quem ela é, mas as ações dela passam a refletir a natureza e a vontade de Deus, porque ela está ligada nele de um jeito vital. Uma manifestação de Deus através da pessoa. Isso. E a fonte faz questão de dizer que essa união não é parada, passiva, é descrita como dinâmica, poderosa e vibrante. Quer dizer, a pessoa participa ativamente, mas essa participação é energizada, guiada, capacitada pelo poder de Deus que agora vive nela. A obediência nesse cenário não é tanto um esforço pesado, mas o fluxo natural dessa vida que é compartilhada com Deus. É tipo o fruto que nasce naturalmente numa árvore que está saudável ou bem cuidada. Entendi. Legal. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, se a gente fosse resumir a mensagem principal desses textos sobre como a obediência acontece, qual seria a grande ideia? Parece que o foco não está no nosso esforço contra a nossa própria inclinação, né? Isso, exatamente. O fio condutor que a gente vê nessas fontes é que a obediência de verdade, aquela que se sustenta, não nasce principalmente da nossa força de vontade, lutando contra uma natureza que os próprios textos dizem ser falha. Ela é apresentada como resultado de uma obra de Deus, uma transformação que Ele faz dentro da pessoa, dando um coração novo, um espírito novo, que é animado e capacitado pelo próprio Espírito de Deus. E essa ação de Deus não anula a nossa parte, mas muda o que ela é. A responsabilidade vira escolher essa dependência, essa entrega à ação de Deus, a cada momento. É uma parceria. Uma parceria, sim, mas onde Deus é a fonte do poder e da mudança. A conclusão principal que a gente tira olhando para essa interpretação é que a obediência, assim como a salvação, é vista fundamentalmente como um presente de Deus. Ela começa com a iniciativa e a ação dele dentro da gente. Aquelas passagens como Ezequiel 36, 27, porei o meu espírito e os levarei a agirem. E Filipenses 2, 13, Deus quem efetua o querer e o realizar, são chave para entender isso. A capacidade de obedecer é, no fundo, algo que a gente recebe. Essa visão muda bastante o jeito de olhar para a coisa. Mas, e aqui vem aquela provocação final que a própria fonte levanta, ela também cria uma tensão, né? Se o poder para obedecer a um dom vem dessa transformação interna que Deus faz, por que, na vida real de quem acredita nisso, a luta contra o erro, contra o pecado, ainda é tão presente? Por que ainda parece tão fácil escorregar? Mesmo buscando essa conexão com Deus. Pois é. Essa distância que parece existir entre a promessa dessa capacitação divina e a realidade da nossa fragilidade que continua ali. Bom, isso fica como uma questão para a gente pensar depois, né? Algo para refletir sobre como essa dinâmica toda acontece na prática do dia a dia. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.